Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. É sempre uma satisfação estar juntamente com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas, aqui pela Rádio Passo do Vale e também por meio do meu canal no YouTube, Miqueias Alves. É sempre uma alegria, é sempre uma enorme satisfação. Então, sem perca de tempo, vamos ouvir a nossa vinheta, porque o nosso programa está muito especial hoje, tem uma novidade aí para vocês, então não saiam daí. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E eu quero aqui, desde já, comunicar a vocês aí uma novidade. Na verdade, é um desafio. É mais do que só uma novidade, é um desafio que nós estamos aqui nos propondo aqui através do nosso programa. A partir de hoje eu iniciarei uma série de mensagens falando a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa série que eu não sei nem quando nós iremos concluir. Eu sei que nós estamos iniciando hoje, mas quando nós iremos concluir, só Deus sabe. Alguns anos atrás, no ano de 2016 para 2017, eu cheguei a fazer uma série de devocionais com base na carta de Paulo aos Romanos. Isso produziu um conteúdo. Depois, por outros motivos, eu parei. Na época eu parei a série de devocionais no capítulo 9 de Romanos. Isso deu quase 8 meses falando sobre esse tema. E aí depois eu continuei estudando, mas não mais divulguei nada. E quando eu recomecei o meu canal no YouTube em 2020, eu zerei, o meu canal no YouTube, apaguei todos os vídeos que tinham lá, porque estávamos iniciando um novo período, uma nova fase desse canal. E desde então eu não tratei mais sobre especificamente séries expositivas dentro de um livro específico. Apenas alguns poucos livros, como 2 João, 3 João, a série em Malaquias, que você que me acompanha aí pela rádio pode acessar também lá o meu canal no YouTube e procurar lá em nossas playlists essas séries de mensagens. Mas dessa oportunidade eu quero recomeçar essas meditações, esses estudos acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é tão fundamental para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Penso que Romanos seja aquele livro do Novo Testamento que todo cristão deveria se aprofundar, considerando o fato que é um livro tão importante para o crescimento espiritual de cada crente. Então, nós vamos iniciar essa série hoje, debaixo de muito estudo, debaixo de muita oração, de muito temor de Deus, porque estamos falando de um livro de suma importância que durante toda a história da igreja tocou pessoas e trouxe grandes avivamentos, grandes moveres de Deus para a história da igreja, que nós veremos hoje aí na nossa primeira exposição, fazendo aqui um panorama sobre a importância histórica da carta aos Romanos. Mas então vamos ouvir os nossos patrocinadores e já logo em seguida nós iniciaremos essa série aqui juntamente com vocês. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026.
Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero hoje não necessariamente expor nenhum texto bíblico. Nós iremos começar a fazer isso depois que nós tivermos uma compreensão mais ampla sobre a carta aos Romanos. E hoje eu quero iniciar a nossa conversa, nossa série, falando sobre a importância histórica da carta aos Romanos. Porque a verdade é o seguinte: todas as vezes que pessoas, ou grupos, ou igrejas, ao longo da história da igreja, pararam para meditar, estudar, se aprofundar no conhecimento da carta de Paulo aos Romanos, coisas extraordinárias da parte de Deus aconteceram. Avivamentos aconteceram. Pessoas tiveram uma virada extraordinária e que trouxeram e que deixaram um legado para a história da igreja que até os dias de hoje nos atingem. Então eu quero aqui fazer menção de alguns desses personagens do longo da história da igreja que tiveram um encontro com Cristo a partir do texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O primeiro personagem que nós podemos aqui fazer menção é Aurélio Agostinho, de 354 a 430 depois de Cristo. Ele é aí esse primeiro personagem que nós poderíamos ou podemos fazer menção da história da igreja, que teve um encontro transformador com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação, a partir do momento que ele teve contato com o texto de Romanos, com o texto do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele que era natural de Tagaste, norte da África, hoje atual Argélia. Seu pai Patrícios era um oficial romano do escalão inferior e era pagão. A sua mãe, Mônica, porém, era uma cristã fervorosa, uma mulher de oração, que foi a responsável por interceder pela conversão tanto do marido, bem como também do filho, e que foi atendida por Deus. E o que nós podemos entender da biografia de Agostinho é que os seus pais, embora não fossem pessoas ricas, abastadas, mas desde muito cedo investiram nos estudos de Agostinho. Ele que primeiro estudou em Madaura, depois em Cartago, e como esse professor, esse estudante para ser um professor de retórica,
ele veio a ser influenciado por Cícero, que era um filósofo romano clássico, e por conta disso, isso o levou ao maniqueísmo, depois que também o levou ao neoplatonismo, e que junto a isso ele acabou entrando também numa vida de libertinagem, de sexo ilícito, tão profundo, tão complicado, que o processo de conversão dele foi quase que uma batalha espiritual, porque ele foi entregue totalmente à devassidão, ao pecado e a tantas coisas mais, e foi um longo processo até a sua conversão. Quando ele foi dar aulas, por exemplo, em Milão, ali começou, eu poderia dizer, um preâmbulo do que aconteceria a sua conversão, porque ele começou a ouvir o bispo Ambrósio, que era um excelente orador, e ele, como um professor de retórica, ia ouvir os sermões de Ambrósio, não tanto pelo conteúdo da mensagem, mas pelo interesse de saber como ele usava as técnicas de retórica. E a verdade é que uma coisa levou a outra, porque a mensagem do evangelho começou a penetrar o seu coração, e aquilo começou a causar nele esse desejo pelas coisas de Deus. Ele que, embora tenha recebido uma influência cristã por parte da sua mãe desde a sua infância, porém não havia tido ainda um encontro real e transformador com a pessoa de Cristo. E a sua mãe então ora por ele durante muitos e muitos anos, até que enfim ele se rende a Cristo em um belo dia, num parque, em que crianças cantavam um certo refrão que dizia toma e lê, toma e lê. E naquele espécie de jardim ou parque que ele estava, junto do seu melhor amigo Alípio, ele pegou o manuscrito que tinha próximo a si, que era o texto da carta aos Romanos, e ele leu Romanos capítulo 13 e versículo de número 13, que diz as seguintes palavras: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias de dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E ali naquele exato momento, no ano 386 depois de Cristo, ele se rende de uma vez por todas ao Cristo Jesus. Ele mesmo, falando sobre esse dia, falando sobre essa experiência, ele diz: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Ali morria o velho Agostinho e ali nascia um novo Agostinho para a glória de Deus. Ele que foi posteriormente bispo de Hipona, ele que se tornou esse grande teólogo da cristandade e que com certeza é um divisor de águas na história da igreja cristã. Isso porque ele teve um encontro real e transformador com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo a partir de Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. E esse é o primeiro personagem da história que nós podemos aqui citar, que teve um encontro com Deus a partir da mensagem da carta de Paulo aos Romanos. O segundo personagem da história que nós podemos fazer menção, e aqui dando um salto na história, e eu já citei e falei sobre ele aqui na nossa série falando sobre a Reforma Protestante, o famoso monge agostiniano Martinho Lutero. Ele que nasceu na cidade de Eisleben no ano de 1483, no dia 10 de novembro, e que veio a falecer aí no ano 1546 aos 63 anos de idade. O seu pai era um homem severo, era um mineiro saxão. O desejo de Agostinho era ser advogado, porém ele foi acometido por uma tempestade. Aconteceu uma experiência muito interessante na vida dele. Ele teve um
um despertar, ele teve uma epifania de querer dedicar-se ao sacerdócio depois que, numa tempestade, ele que foi atingido por um raio e que ficou ali de cama por algum tempo, ele disse que se ele saísse com vida daquela situação, ele seria sacerdote, ele seria monge. E depois que passado essa situação, ele melhorou, ele decidiu atender a sua promessa e foi e se matriculou, por assim dizer. Ele foi lá e se tornou um monge no mosteiro agostiniano de Erfurt. E a grande questão é, no período de Martinho Lutero, na época quem era o Papa era Leão X, e que estava numa grande empreitada na construção da Basílica de São Pedro, a Igreja Católica estava completamente corrompida em seus dias. A Igreja Católica estava mergulhada em seus muitos erros e equívocos teológicos, históricos, e isso estava causando grandes problemas à realidade da igreja naqueles dias. Por exemplo, nela já havia sido introduzido o culto às imagens, as relíquias, a invocação de santos, o purgatório, a missa, a transubstanciação, a confissão auricular, a tradição, a salvação pelas obras, o culto a Maria, considerada Mãe de Deus, imaculada e corredentora. E não bastasse isso, com fins de tirar dinheiro dos fiéis, começaram a vender perdão de pecados, a famosa venda de indulgências. Eles vendiam perdão para 5 anos, vendiam perdão para 10 anos, vendiam perdão para 20 anos, e dependendo da quantidade de dinheiro que a pessoa tinha, vendia perdão para a vida toda. Ou seja, a igreja nesse momento, ela se achava dona das pessoas. Achava-se dona da igreja militante, achava-se dona da igreja purgante, achava-se dona da igreja triunfante. E diante desse contexto nós temos esse monge. Esse monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Ele que tinha grandes problemas e conflitos em relação à sua vida com Deus. Ele que tinha esses conflitos existenciais, ele tinha um profundo senso de culpa do pecado, ele não conseguia se ver livre da culpa do pecado. Então ele tinha uma vida até mesmo um pouco, diríamos, cabulosa, porque ele se dedicava exageradamente às disciplinas espirituais, orava exageradamente, jejuava por vários dias até passar mal, confessava-se, vivia naquela pressão psicológica quanto à sua vida espiritual, porque ele nunca se achava digno o suficiente de se aproximar de Deus. E isso vai percorrer a sua história, isso vai percorrer o tempo, até que então ele, estudando a carta do apóstolo Paulo, agora ele já morando em Wittenberg, dando aula na universidade, e começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então os seus olhos se abrem para o entendimento que a salvação é única e exclusivamente pela fé, quando ele lê Romanos 1,17, dizendo que o justo viverá da fé. Perceba o que ele diz quando os seus olhos se abriram para o entendimento da verdadeira mensagem do Evangelho, para o verdadeiro entendimento sobre a justiça de Deus. Veja o que ele diz: não obstante o caráter irrepreensível de minha vida como monge, sentia-me pecador diante de Deus e tinha a consciência extremamente inquieta. Não conseguia crer que ele havia sido aplacado pela satisfação que eu lhe dava. Eu não amava esse Deus justo que castigava os pecadores, mas sim o odiava. Por fim, pela misericórdia de Deus, comecei a entender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive. Por uma dádiva de Deus, ou seja, pela fé, senti que havia nascido de novo e entrado pelas portas abertas do paraíso. Da mesma forma que havia odiado a expressão justiça de Deus, passei a amá-la como a mais doce palavra. Quer dizer, os olhos dele se abrem para o que de fato é o Evangelho. E ali surge esse grande personagem da história da igreja. Ele que no dia 31 de outubro de 1517, vai afixar nas portas
do castelo da igreja de Wittenberg, as suas 95 teses, e ali inicia-se o que nós conhecemos como Reforma Protestante. E tudo isso ocasionado por uma série de fatores que o levaram a entender realmente o que é o Evangelho. Isso isso partindo do texto da carta de Paulo aos Romanos. Outro personagem da história que nós poderíamos citar também é John Wesley, que nasceu aí em 1703 e que morre aí em 1791. Ele que era o 15º filho de seu pai e sua mãe, o casal Samuel Wesley e Susanna Wesley, que desde muito cedo, uma família piedosa, o seu pai era um bispo, era um sacerdote anglicano, um dos poucos fiéis dos seus tempos, dos seus dias. E embora John Wesley tenha crescido, estudado e até mesmo sido ordenado ao diaconato, trabalhou junto com seu pai, chegou a ir às missões para a América, ele não tinha tido uma clareza, ele não havia tido uma conversão genuína a respeito da obra de Cristo, da salvação e etc. E ele, então, no ano de 1738, no dia 24 de maio de 1738, numa reunião em que os morávios estavam lendo, estudando a carta de Paulo aos Romanos, em que estava sendo feita a leitura do prefácio do comentário de Lutero aos Romanos. Ele foi a esse encontro na rua Albert Gates, em Londres, muito a contragostos, e ali Deus fez uma obra de conversão genuína na vida de John Wesley, e o seu coração foi aberto, a sua mente foi aberta para o que é o verdadeiro evangelho. Ele mesmo, escrevendo sobre esse dia, ele diz: meu coração ficou estranhamente aquecido, senti que de fato confiava em Cristo e somente em Cristo para minha salvação. E aí, quando você vai observar a biografia de John Wesley, ele que é responsável por um grande avivamento na Inglaterra, ele que pregava para cerca de 5.000 pessoas ao ar livre, escreveu mais de 230 livros, pregou mais de 700 mensagens por ano. Ele tinha um histórico de pregação ao ar livre, ele pregava de manhã, de tarde, de noite. Ganhou muitas pessoas para Jesus, escreveu, leu muito, era um homem que fez uma história na Inglaterra, de modo que quando você vai estudar a história da Inglaterra, existe um capítulo dedicado a falar sobre John Wesley, pelo impacto que ele teve na história, bem como também o seu irmão Charles Wesley, e entre outros. E esses são apenas alguns dos personagens da história que nós podemos aqui fazer menção, que fizeram a diferença. Já no século XIX, algo interessante nós poderemos citar, em que houve um movimento evangélico na Europa, atingindo aí a Suíça, a França e a Holanda, e dois personagens se destacam, que é Robert e James Alexander Haldane. Eles eram leigos, porém profundamente cheios do Espírito Santo. E Robert Haldane, quando estava na Suíça, sentado numa praça, começou a ouvir a conversa de alguns jovens estudantes de teologia, e ele percebeu que eles não tinham a compreensão clara de uma fé evangélica, de uma fé clara e do poder de Deus. Então ele começa a conversar com aqueles jovens por várias semanas, por vários dias, até que ele entende que ele precisa tirar aqueles jovens daquela perspectiva, daquela ideia. E ele convida aqueles jovens para ir no seu quarto, para que eles pudessem estudar juntos a carta de Paulo aos Romanos, verso a verso. E aqueles jovens aceitam e vão juntamente com ele, trazem outros amigos, e a partir dali muitas pessoas se convertem. Deus honra esse momento e muitas pessoas se convertem. Nomes importantes da França e até mesmo da história da igreja europeia se convertem a partir desse momento em que eles se reuniram para aprender mais da palavra de Deus a partir da carta de Paulo aos Romanos. E é esse o anseio do meu coração,
Que Deus faça comigo e faça com você a partir desse momento que nós iniciamos falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga conversão, traga maturidade espiritual para mim e para você, para que nós possamos entender com mais clareza a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui nosso primeiro momento, nosso primeiro ponto aqui, nosso primeiro pilar sobre essa conversa é sobre a carta de Paulo aos Romanos. Que Deus possa nos dar sabedoria e graça para que Deus possa fazer grandes coisas por nós através de tudo isso. Então Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta dando sequência aqui à nossa série falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.